Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês? Eu me chamo Paulo Davi, leio e comento a leitura das Escrituras, estamos lendo o livro de Apocalipse, chegamos ao capítulo 15 e 16, queremos ler e comentar, são capítulos pequenos, mas que falam de um assunto muito importante. Vamos começar a ler, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha. Lembre-se que tanto para você se inscrever como para dar o seu joinha, você precisa estar logado na sua conta do Google ou na conta do YouTube, porque senão não aparece. Vamos começar então a ler e comentar. Capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé, junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico novo, ou melhor, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Ó Rei dos séculos, quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Muito importante isso aqui. Primeiro que é um sinal que João viu, um sinal no céu. Fala de verdades espirituais. Nós temos esses 7 anjos, que têm as 7 pragas, últimas pragas. E aqui ele fala que consuma a ira de Deus. A ira de Deus contra quem? Será que é contra os pecadores desse mundo, as pessoas? Não. A ira de Deus é justamente contra a besta, a imagem da besta, o número do seu nome. Isso tudo nós já temos comentado que representa o poder político desse mundo, unido a uma falsa religião. Essa união é que atrai a ira de Deus. E isso é muito importante, porque quando Jesus veio na Terra, você só vê ele se indignando, só vê ele agindo de forma com até violência. Foi justamente quando ele entrou no templo e encontrou ali os cambistas, aqueles que comercializavam com a fé. E eram justamente aqueles, que também estavam unidos ao poder político do Império Romano, representado por Pôncio Pilatos. Não é à toa que Jesus foi entregue por esses líderes religiosos a Pôncio Pilatos para ser crucificado. Essa união do poder religioso e do poder político representa tanto o que a Bíblia chama de a besta, porque é algo que vai dominar o mundo, e que tem uma imagem, e que tem também um número, e a gente já viu que esse número faz um indicativo, faz uma relação com Nero César, E a partir de Nero haverão outros Neros, que é justamente aquele que une o poder político e o poder religioso. Engana os que habitam sobre a terra. E é isso que esse capítulo está tratando. Mas aqui, os 144 mil, que representa todos aqueles verdadeiros cristãos, eles venceram e eles estão cantando o cântico de Moisés, e do Cordeiro. E eu acho tão interessante o final desse cântico, porque ele diz assim, no final do cântico:
Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Isso é uma promessa, né? A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Depois disso olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Mesmo traje, né, que Jesus aparece lá no capítulo 1, aquele traje de juiz, né? E esses anjos também estão vestidos de linho puro, que representa a justiça, porque o juízo de Deus é um juízo com justiça, e a Bíblia fala que a misericórdia, ela triunfa na justiça, né? Ou seja, Deus julga com misericórdia. Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que há de julgar. E Ele vai tratar a besta, Ele vai tratar esse engano da mesma forma que Ele tratou aqueles que vendiam no templo, né? Aqueles que usavam do poder religioso para tirar proveito, para ter poder, domínio, riqueza. E é sobre isso que ele se levanta a ira de Deus. Né? Enquanto que a religião aponta os pecadores, né? Quer apedrejar os pecadores, e acha que a ira de Deus se levanta contra os pecadores. A ira de Deus se levanta contra os enganadores. Esse é o principal tema que nós vemos no livro de Apocalipse. A ira de Deus é contra os enganadores. Nós vamos ver isso aqui, continuando a leitura. Verso 7. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16, verso 1. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Presta bem atenção. Essas pragas, elas vão cair com aqueles que têm, né, na sua mente, na sua fronte, o sinal da besta. Aqueles que realmente estão, que adoram a besta, e a gente já viu sobre isso, né? Que a falsa igreja levará muitos a adorar a besta. E isso nós temos visto que é um engano, que hoje se manifesta como a teologia do domínio e a teologia da prosperidade, né? Ou seja, crentes, aqueles que acreditam ser cristãos, estão entendendo que Deus irá dar a eles riqueza, poder, governo sobre as nações, e é o que nós temos visto hoje, né? Isso tem dominado, isso é a marca da besta. Isso, quando as pessoas, quando crentes, quando pessoas que acreditam ser cristãs, começam a acreditar que Deus está dando a elas riqueza, prosperidade, posição no mundo de destaque
e poder para governar as nações, elas já estão nesse engano. Elas já estão com a marca da besta. E é terrível isso, porque quem entra nisso fica totalmente cego, fica totalmente surdo e na sua obstinação eles começam a crer na mentira. Vamos ver isso aqui. Verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça do mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça dos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Verdadeiro e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Não é isso que nós temos visto? Quando Deus traz juízo contra esse engano, né? Contra esse projeto da religião unida contra o Estado, quando Deus desfaz a intenção deles, quando Deus expõe esse pecado, ao invés deles se arrependerem, ao invés deles se voltarem a Jesus Cristo, eles ficam blasfemando, eles ficam praguejando, porque eles não aceitam que o caminho seja o caminho da cruz. Eles querem sempre ter poder, riqueza, glória, governo. Eles são totalmente tomados, né? Porque Nero representava isso, né? Nero representa aquele que governou como um Deus. É isso que fala lá em Tessalonicenses, depois nós vamos ler sobre isso. Né? O iníquo é a característica dele, desse espírito de se sentar no trono de Deus como se fosse Deus, de tomar para si aquilo que pertence ao Senhor. Né? Ao Senhor pertence toda a riqueza, todo o poder, toda a glória. Mas quando as pessoas caem no engano de que Deus quer dar isso a elas, que é direito delas, que é projeto de Deus, né? E você vê essas coisas aqui nos Estados Unidos, na Europa, esse cristianismo que quer poder, isso desde lá do Império Romano, desde que surgiu uma falsa igreja, por toda a Idade Média, Idade Moderna, e agora no final dos tempos, né, nós vamos ver isso vir com toda a força, como já está acontecendo, que é a teologia do domínio, né? Vamos continuar. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam sua língua. 11. E por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemava contra o Deus do céu e não se arrepender de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos. Veja bem, se você acompanha os noticiários, sabe o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Como o sionismo tem provocado esses conflitos, né? Aquele engano chamado sionismo. E como os sionistas têm agido. E o sionismo é algo que nasceu no meio do cristianismo. Nessa coisa estranha, né? Que é a ideia de que nós ainda estamos dentro de uma visão veto-testamentária, que a terra prometida é aquela Canaã. Esse pessoal nunca leu Gálatas. Será que eles nunca viram que aquela Jerusalém terrena é Agar, a escrava? Que Sara representa Jerusalém celestial. Mas o engano é tamanho, o desejo de poder, de riqueza, de domínio é tão grande nesse meio chamado cristianismo, que eles resolveram projetar essa ideia, né, de que os judeus teriam que voltar e ter um Estado e dominar o território que no Velho Testamento pertencia a Israel e tudo aquilo mais que a gente chama de sionismo, né? E isso tudo vai levar ao quê? Vai levar a um grande conflito mundial. E nós estamos vendo isso, né? Lá no Oriente Médio agora. Esse Benjamin Netanyahu fazendo um verdadeiro genocídio, né? Nos palestinos, a faixa de Gaza, Líbano, e provocando também o Irã. E isso pode ter um cumprimento. Teve no passado, quando foi escrito o Apocalipse, a invasão dos bárbaros, que vinha da Europa Oriental, né? Mais tarde, novamente se cumpriu com o domínio dos turcos otomanos. Primeiro, os ataques dos árabes que fecharam o Mediterrâneo e depois os turcos otomanos. E nós estamos vendo de novo a possibilidade real, concreta, de que talvez esse texto tenha essa projeção, né, de um cumprimento agora. Uma terceira guerra mundial poderia fazer todos esses textos serem literalmente cumpridos, né? Com morte, destruição e quando você vê aí o sol queimando as pessoas, você vê os rios transformados em sangue, o mar, isso seria o resultado de uma guerra mundial, já que as armas que existem hoje são armas de grande poder de destruição e que realmente destruiriam tudo o que o homem construiu, né? E aí realmente viraria trevas, né? A besta, o seu reino, estaria em trevas. Depois nós vamos falar mais sobre isso no capítulo 17. Mas vamos continuar aqui. Verso 13. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha.
Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se. Depois nós vamos ver o que é essa grande cidade. E em 3 partes, a cidade das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Bom, tudo isso se cumpriu no tempo do Império Romano, literalmente, porque foi para isso que o Apocalipse foi escrito, né? Para levar a igreja daquele tempo a compreender o que estava acontecendo. Mas nós sabemos que o Apocalipse também tem uma mensagem profética. Porque essa Babilônia, ela não desapareceu. Ela reaparece com outros nomes. E precisamos identificar a Babilônia hoje. E é isso que nós vamos fazer domingo que vem, no capítulo 17. Tentar entender o que é a Babilônia hoje. É óbvio que não é mais o Império Romano, porque esse império desapareceu, né? Ou pelo menos daquela forma que ele estava. Vimos que ele renasceu no Sacro Império, né? No Reino Franco, Império de Carlos Magno, aliado à Igreja, que reinou sobre toda a Idade Média, no que a gente conhece como sistema feudal europeu. Vimos que essa Babilônia reaparece novamente, no chamado Império Britânico, né? E hoje, o que seria essa Babilônia? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Mas vamos terminar esse capítulo. Verso 19. A grande cidade fendeu-se em 3 partes e a cidade das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Tanto o capítulo 15 como o capítulo 16 trata justamente do juízo de Deus sobre a grande cidade. No tempo dos apóstolos, no tempo que foi escrito, era Roma. Isso vai tornar a acontecer, e vai acontecer no final dos tempos. Mas precisamos entender sobre esses 3 espíritos, que são espíritos de engano. Jesus falou muito sobre isso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus falou de falsos profetas, Jesus falou de falsos cristos. E é esse a grande razão do juízo de Deus. O juízo de Deus não vem tanto aos pecadores, não veio contra o Império Romano, porque o Império Romano perseguia os cristãos, torturava, matava. Mas quando esse espírito maligno, que sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta, o juízo de Deus vem contra o engano. Como eu falei no começo, não é contra os pecadores, é contra os enganadores. Deus abençoe você, continue lendo, continue orando, para que Deus te dê entendimento. E à medida que a gente compartilha aqui, que a sua mente, seu coração possa se abrir e deixar Deus falar com você. Deus os abençoe.